Cada povo indígena tem a origem e uma raiz, assim como uma árvore. Nós, Kumaruara, viemos do povo Kumaru, da árvore conhecida como Kumaruzeiro, que é uma árvore forte e resistente e que dá um fruto de cura. Então, Kumaruara vem da origem Kumaru, que significa povo forte, resistente e de cura. Ixé Naldinho Kumaruara Paié Tendaupé Muruari, Tendaupé para não Açu Tapajós, Iké Yanerendauá. Mas essa história vem antes disso. A aldeia Muruari é uma aldeia muito antiga, como qualquer outra da região. Antes mesmo da colonização, nossos ancestrais já estavam aqui. Na época dos meus avós e dos meus pais, o igarapé secou, por conta que alguns parentes sem conhecimento e respeito mataram a mãe da cabeceira. Ele era a única fonte de água pra gente tomar banho, cozinhar, fazer farinha, e não tinha como ficar lá. Então as famílias desceram para mais do Rio Tapajós, na aldeia Solimões, outros foram para Santarém e para Alter do Chão. E aqui a aldeia ficou sem ninguém morando nessa época. A minha avó tinha conhecimento de toda essa área aqui do Muruari. Ela cuidava da questão espiritual, quando ela viveu aqui. E antes de morrer ela chamou meus pais e falou que um de seus netos ia herdar o dom dela. Mas ela não falou quem era. E a partir dos 3 anos de idade começou a acontecer muitas situações comigo. Comecei a escutar, comecei a ver coisas por onde eu andava e sonhava muito. Foi aí que minha mãe percebeu que eu tinha herdado o dom. No período de 12 a 18 anos eu tive muitos problemas na minha vida. De saúde, tinha muita dor de cabeça, relacionamento não dava certo, eu me envolvia em briga. E aí isso foi ficando cada vez mais forte. Então eu fui buscar entender o que era, E a minha mãe foi a pessoa que eu comecei a conversar. Mas eu não sabia que tinha a ver com essa minha espiritualidade. Aí foi quando eu conheci Luana Kumaruara, que hoje é minha companheira de luta e de vida. Comecei a me aproximar do movimento indígena. E esse foi o lugar para eu me entender esse dom e por que eu precisava cuidar. Lá eu vi pessoas que tinham o mesmo dom que eu. Uma pessoa importante nesse momento foi o pajé Paulinho Borari, que conheci através da Luana. Antes de conhecer ele, eu já ouvia falar, via em fotos e também já tinha sonhado com ele. E quando a gente se conheceu, ele cuidou de mim e as coisas começaram a se esclarecer na minha vida. Eu também pude conhecer outros pajés, como o parente Nato Tupinambá, o parente da Margarete Maitapu e o parente Raimundo Munduruku. Nesse mesmo momento, nós, as famílias do Muruari, tanto os antigos quanto os mais novos, sentamos para conversar sobre as nossas histórias. Decidimos que era importante iniciar a retomada da nossa aldeia a partir da organização política e para decidir quem seriam as lideranças. Mas antes da gente escolher as lideranças, aqui e ali eu já fazia alguns trabalhos. Eu puxava alguém, eu benzia alguém, porque minha parte espiritual cobrava isso. E após um ritual que eu fiz na aldeia, os parentes perceberam que eu tinha uma força e decidiram que eu tinha que ser o pajé. Nós indígenas temos nossa própria espiritualidade, que está na natureza, que está nos encantados. Eu peço até licença para falar agora. Os encantados são como nós, são indígenas, que também foram pajés. Eles têm conhecimento de muita coisa. Eles são um espírito de luz, que vem para curar, para abençoar, para proteger e para nos guiar. Eles viveram muito tempo nessa terra, antes de qualquer civilização de branco. Na nossa região, a colonização foi e continua sendo muito forte. Ela trouxe junto com ela a igreja, que causou um grande massacre. O que mais matou o nosso povo não foi arma de fogo, mas sim um apagamento da nossa história, da nossa espiritualidade, de quem nós somos de verdade. E a igreja teve um papel fundamental na mudança de pensamento dos parentes. Antes de existir igreja, já existiam os pajés, que são as lideranças espirituais. Eles tomavam conta de todo o território e não deixavam os parentes se distanciar das suas origens e da sua espiritualidade. O pajé é uma pessoa que nasce com um dom. Ele é um pai, ele é uma mãe, um psicólogo, um professor, um médico. Ele é uma liderança para te aconselhar, para te orientar, para trazer o bem-estar das pessoas e do território, e principalmente do espírito. Esse dom de cura que estou falando não é só para benzer, para puxar,
para abrir e fechar ritual ou balançar maracá. Vai além disso. O dom de cura ele vem da nossa raiz ancestral, da nossa cultura indígena. É uma bênção e uma responsabilidade que tu pode dar. Tu não escolhe, tu já nasce com aquilo. O movimento indígena de organização política do Baixo Tapajós nasceu da pajelança a partir da morte do pajé chamado Laurelino, que era do povo Cumaru e vivia na aldeia Taquara do povo Munduruku. Então isso significa que precisamos reconhecer e retornar para esse lugar, onde a luta e o espírito andam juntos. Por isso, nesse contato com outros pajés, criamos o grupo e começamos a conversar sobre essa situação. E chegamos no mesmo entendimento, que o movimento precisa se fortalecer. E esse fortalecimento começa pelo espírito. O nosso corpo é a casa do nosso espírito. Os dois têm que estar alinhados. Então, a partir do momento que todos estiverem com o espírito fortalecido, nós não vamos ter nenhuma barreira e vamos estar mais preparados para defender nossos territórios. O espírito vem antes e nós, liderança de cura, temos a responsabilidade de conduzir isso. Eu desejo que a pajelança seja respeitada e entendida e que fortaleça o movimento na luta em defesa de nossos territórios, para os parentes entenderem quem são, por que estão naquele lugar e o que precisam fazer para continuar lá, porque isso vai ajudar as pessoas a proteger a natureza, proteger a sua vida e a nossa cultura. O que me deixa feliz é saber que eu posso ajudar outras pessoas com o dom que Deus me deu. Eu vou lutar enquanto estiver aqui, porque a gente não vive nessa terra para sempre. E a minha luta vai valer o que eu vou deixar para os outros, que vão vir depois de mim. Essa é a verdadeira vitória da luta.